Diz assim a palavra do Senhor. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Irmãos, este relato é muito precioso. Ele aparece também em dois outros evangelhos, Mateus e Lucas. Inclusive, em Mateus há a descrição de um segundo homem também endemoniado, que foi visto por Jesus ao lado deste que Marcos aqui descreve. O que é muito natural, porque nós estamos falando de homens inspirados pelo Senhor para transmitirem com excelência e com verdade aquilo que viram. E de fato, irmãos, ao que nos parece, Marcos, ao ouvir os relatos, ficou de fato impressionado com aquilo que acontecera na região de Decápolis. A importância, como eu disse, é vista já na manutenção desse relato em 3 evangelhos. Havia um homem que vivia na região de Gadara, e esse era um território gentílico, era um território em que havia minoria judaica e havia uma maioria de habitantes de origem não judia. Portanto, essa não é uma região semelhante àquelas que encontramos caracterizadas na Judeia. Aqui a palavra do Senhor nos apresenta a existência de um homem que estava privado do convívio das pessoas. E o relato é realmente dramático, é tocante aquilo que a palavra do Senhor nos fala acerca deste homem. Diz a palavra de Deus que quando Jesus chegou àquele lugar, na terra dos Gerazenos, veio dos sepulcros um homem possesso de espírito imundo. Esse homem vivia provavelmente em cavernas de uma área utilizada como cemitério. E ali aquele homem habitava afastado das pessoas, uma vida indigna, mais próximo da morte do que do gozo da vida. Diz a palavra de Deus que ele estava endemoniado de um modo tão terrível, irmãos, que tentaram prendê-lo. Isso diz Marcos 5,3, com cadeias, e Marcos 5,4 diz que esses grilhões e cadeias eram quebrados por ele, eram despedaçados e ninguém podia subjugá-lo. A palavra do Senhor diz que ele andava de dia e de noite, clamando entre sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras, machucando-se, tentando de algum modo encerrar aquela trajetória sofrida de um homem possuído por espíritos malignos. Quando viu Jesus, temeu, correu, mas depois o adorou, dizendo: por que vieste aqui me atormentar, Jesus? É o que diz o verso 7. Jesus então disse: espírito imundo, sai deste homem. Mas me chama a atenção, irmãos, quando nessa altura da conversa amorosa de Jesus com aquele homem, Jesus pergunta no verso 9: qual é o teu nome, espírito maligno? E ele responde: Legião é o meu nome. Ora, Legião, irmãos, era um grupo que poderia reunir até 6.000 soldados romanos. O que estava sendo dito ali é: esse homem não está sendo possuído por um demônio, mas por muitos demônios. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. A palavra de Deus diz que aqueles demônios foram mandados para uma manada de porcos, e não há nada de estranho em existir aqui porqueiros, homens que cuidavam de porcos, porque, como eu disse, essa não era uma região de maioria judaica, que, claro, não tinha qualquer interesse em cuidar de porcos, que tinha o porco como um animal imundo. É porque essa era uma região de muitos não-judeus, de muitos gentios, que estava ali uma grande manada de porcos
para os quais aqueles espíritos imundos foram enviados. E a palavra de Deus diz que os homens que eram proprietários daqueles porcos, versículo 14, fugiram espantados e disseram na cidade: existe um homem aqui do qual vocês já ouviram, Jesus, que além de tudo que é espantoso que já fizera, agora ele mandou que demônios deixassem aqueles homens que conhecemos, vivem nos cemitérios, e os demônios entraram nos porcos e se precipitaram, e nós perdemos o nosso negócio, e agora o que faremos para recuperar aqueles valores? Cuidado, pode ser que ele perturbe ainda mais as cidades de Decápolis. Decápolis, irmãos, é a junção de duas palavras da língua grega, deca mais polis, 10 cidades. Era uma região de 10 cidades, em sua maioria pequenas cidades, próximas, e aqueles homens dizem: ele pode vir a arrasar a economia de Decápolis, então precisamos clamar para que esse homem saia daqui. Meus irmãos, quem era o homem que Jesus encontrou? Como relatei para os irmãos, era um homem que não podia mais esperar para que houvesse grande mudança em sua vida. Não havia como piorar a vida daquele homem. Aquele homem foi até auxiliado pelas pessoas que, ao seu modo, quiseram contê-lo, mas elas não conseguiram. O homem estava endemoniado, estava morrendo aos poucos, alienado da vida. O que Jesus fez por ele? Voltando ao verso 8, espírito imundo, sai desse homem. Foi a ordem de Jesus para que ele pudesse voltar a ter vida. E agora, finalmente, vida abundante. No verso 15, depois que o povo foi ver tudo o que acontecera, diz que indo ter Jesus, viram o endemoniado que tivera a legião assentado, e que espantoso é o cenário. O homem não estava mais nu, agora estava vestido. Irmãos, a nudez pública era constrangedora naqueles dias, muito mais do que nos nossos dias. Era vergonhoso. Agora o homem não estava mais agitado, correndo entre os sepulcros. Estava assentado. Não estava mais nu, estava vestido. Não estava mais possuído por Satanás de tal modo que nem sabia o que dizia. Estava em perfeito juízo. E todos se espantaram com aquilo que viram e que era inacreditável. A palavra do Senhor nos apresenta o espanto daqueles que viram, um testemunho vivo do poder da obra de Jesus. Diz o verso 16 que todos que presenciaram os fatos contaram o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos e entraram a rogar a Jesus que se retirasse da terra deles. Meus irmãos, aqui está um texto bíblico que anda de mãos dadas com tantos outros textos que são encorajamento para que os crentes sejam testemunhas vivas de Cristo. Agora, o homem que tinha vida podia, com a sua vida, chamar outros a viver na presença de Jesus Cristo. É interessante como a palavra de Deus diz que Jesus, ao entrar no barco, mesmo tendo ouvido a súplica daquele homem que queria ir com ele, para onde ele fosse, Jesus não lhe permitiu. No verso 18 é dito que o homem queria que Jesus lhe permitisse sair com ele pelo mundo. No verso 19 diz que Jesus não lhe permitiu, mas lhe ordenou: vai para a tua casa, para os teus. Meus irmãos, aquele homem, segundo a vontade de Jesus, poderia fazer muito mais em sua casa, em sua terra, do que saindo com Jesus por tantos lugares. Na verdade, o que Jesus está dizendo é: você já pode testemunhar, porque você já me experimentou. Jesus podia ver o coração daquele homem e perceber que o que aquele homem queria era maior treinamento. Queria observar Jesus um pouco mais. Queria aprender mais. E nessa intenção, irmãos, ele é admirável. Um homem que redescobriu a vida, e uma vida que ele nunca tivera agora em Jesus. Ele queria andar com Jesus.
Mas Jesus sabia, aquele homem experimentou transformação tão profunda, que agora ele amava Jesus, Jesus que lhe trouxe a vida novamente. Jesus sabia que aquele homem estava pronto para glorificá-lo. Em público, o que ele queria era associação com Jesus, entrar no barco de Jesus, viver com Jesus, falar de Jesus. Jesus, irmãos, em sua sabedoria, diz àquele homem: não, você não vai comigo. Você já me experimentou, você já foi tocado por mim, você já me conhece o suficiente para que se mantenha comprometido comigo e queira glorificar-me. Você está pronto para começar a dizer: eu era endemoniado e hoje eu sou dirigido por Jesus. Eu estava morto e revivi. Eu não tinha esperança e agora tudo que há em meu coração é grande e viva esperança. Aquele homem já estava pronto para cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Creio de todo o meu coração que uma pessoa verdadeiramente convertida a Cristo, porque no ato da conversão recebe o Santo Espírito de Deus, ela já está pronta para falar de Jesus. Alguns irmãos se preocupam e dizem: mas pastor, ela não pôde estudar a Bíblia ainda. E eu estou aqui dizendo que ela está pronta para falar de Jesus. E ela estudará a palavra de Jesus. Porque, irmãos, convertida a Cristo, ela já tem um conteúdo precioso para falar a alguém. Eu estava perdido, eu estava escravizado no pecado, eu não tinha relacionamento com Deus. Mas Cristo transformou o meu viver desde que eu depositei fé nele. E ele me constrangeu a ponto de levar-me ao arrependimento. Eu quero convidar você a deixar o pecado onde eu estava e vir para aquele lugar em que estou agora, o lugar do perdoado, do salvo. O novo crente, irmãos, já pode sim falar de Cristo. Ele não saberá, claro, desenvolver as doutrinas. Ele não conseguirá expor com detalhes aquilo que está acontecendo, mas ele sabe dizer do que está acontecendo. Certamente ele não saberá dizer de como o Espírito Santo agia no Antigo Testamento e como passou a agir a partir do derramamento do Espírito relatado no livro de Atos. Certamente ele não saberá diferenciar o dom de dons espirituais. Ele não saberá o que é o fruto do Espírito, mas ele saberá dizer: eu era perdido no pecado, eu estava longe de Deus e Cristo me salvou e você precisa experimentá-lo. Meus irmãos, é o que acontece com esse homem. Estava agora fortalecido pelo encontro com Cristo e podia sim falar de Cristo. Deveria constituir-se no novo hábito da vida dele, testemunhar daquilo que Cristo lhe fizera. O hábito anterior, viver pelos sepulcros, se machucando. O hábito agora, viver entre as pessoas falando de Cristo e dizendo: eu sou aquele homem que vivia endemoniado. Eu sou aquele homem que vivia nu sangrando. Eu sou aquele homem de quem vocês tinham medo. Eu sou aquele homem de quem Jesus teve misericórdia e transformou. O nosso irmão de saudosa memória, C.S. Lewis, escreveu o seguinte: certamente você realizará o propósito de Deus, não importa como esteja agindo, mas faz diferença se você serve como Judas ou como João. Você cumprirá a vontade de Deus, mas faz toda a diferença se você, assim como Judas, serve ao Senhor sem que haja vida, sem que haja coração batendo de amor pelo Senhor, ou se você serve como João, amando o Senhor de todo o coração e desejando glorificá-lo. A minha oração é que você recorde quem você era sem Cristo. E você olhe para si mesmo hoje e veja a obra de Cristo em sua vida. E isso te conduza a um amor crescente pelo Senhor e ao desejo de glorificá-lo de tal modo que você testemunhará como um hábito de vida. Meus irmãos, diz a ética pastoral que não devemos citar o nome dos irmãos quando tratamos de individualidade, quando tratamos de particularidade, da intimidade dos irmãos. Mas quando algo é público e é edificante, nós podemos dizer o nome. Pois eu era um adolescente quando vi a conversão
de uma senhora outrora idólatra, convertida a Cristo pelo testemunho de uma irmã idosa chamada Amanda. Amanda levou Josefa a Cristo. E essa irmã Josefa me impressionou. Eu era adolescente e via quando a irmã Josefa, todo domingo de manhã, se dirigia para a escola bíblica e no primeiro domingo após a conversão, ela levou os 2 netos que moravam ao lado da casa dela. Mas no segundo domingo, ela levou os 2 netos e mais uns 3 ou 4 vizinhos. E no terceiro domingo, ela levou mais alguns amigos. Irmãos, eu vi a cena dessa mulher caminhando para o culto com mais ou menos 20 pessoas. Parecia uma fila indiana. O poder de Cristo Jesus, que preencheu o coração de uma mulher, ela está viva com 95 anos de idade atualmente. Recebi um vídeo dela recentemente, um colega pastor enviou quando conversávamos sobre ela. E essa mulher, irmãos, quando ela descobriu o que é conhecer o Deus vivo e verdadeiro, e ela abriu mão dos seus ídolos, e quando ela descobriu que ela poderia chegar a Deus por meio do nome de Jesus, e quando ela descobriu que Deus agora habitava a vida dela, isso a preencheu de uma alegria incomum, de uma satisfação exagerada, graças a Deus. E essa mulher, irmãos, o que dizia era: você precisa conhecer o que eu conheci. Eu nunca fui feliz, hoje eu sou feliz. Eu nunca tive paz, hoje eu tenho paz. Eu não sabia quem era Deus, eu nem abri a Bíblia. Irmãos, o testemunho dela era vivo. E meus irmãos, chegou o dia do batismo da irmã Josefa. Lembro como hoje do pastor dizendo: meus irmãos, quem é membro da igreja, por favor, fique em pé lá no fundo, porque tem visitante demais. E aí foi apresentar os visitantes, irmãos. Dezenas e dezenas de pessoas foram acompanhar o batismo daquela mulher. Precisamos amar o Senhor antes que testemunhemos do Senhor. Glorificar a Deus é o propósito da vida de quem é grato ao Senhor, de quem ama o Senhor, de quem diz: Senhor, eu sei quem eu era e agora em Ti eu sei quem eu sou. Que esse seja um hábito da sua vida. Veja o que Jesus diz: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes o quê? Tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Irmãos, o conteúdo da evangelização está pronto aqui. Jesus diz: vá aos seus parentes, eles te conhecem, eles sabem quem é você. Eles não têm dúvida, você não será confundido com outrem, porque pode ser que pessoas de outra cidade digam: não deve ser ele, deve ser alguém parecido, mas os seus parentes sabem quem é você. Vá aos seus. E o que você deve dizer? O Senhor me libertou da ação dos demônios. Ele teve compaixão de mim. Um hábito. Comece a testemunhar em sua casa. É estranho, irmãos, nos envolvermos com a evangelização de quem vive na Ásia, e devemos nos envolver sim com a obra missionária na Ásia, e nos esquecermos de quem mora no quarto ao lado, ou às vezes de quem dorme na mesma cama, o caso de quem é casado, o caso do cônjuge. Jesus diz: faça disso um hábito. Onde você começa? Começa na sua casa. Aliás, agora você tem casa de novo. Você não mora mais nos sepulcros, onde só havia morte. Você mora onde há vida. Você precisa testemunhar da sua vida a essas vidas, e faça isso com verdade. Diga o que aconteceu. Fale, meu irmão. Abra os lábios e diga o que aconteceu com você. Com ousadia. Eles tentarão dizer que esse Jesus é o perturbador de Decápolis, que destruiu com o negócio dos porqueiros. Isso é assunto para outro sermão. Não é bem assim como parece. Alguns dirão que esse Jesus traz conflito aos lugares por onde ele passa. Pois diga aquilo que lhe aconteceu, seja ousado. E pergunte para todos eles se alguém antes de Jesus pôde fazer algo semelhante àquilo que Jesus fez. Fale com esperança, com a esperança de que eles ouvirão.
com a esperança de que Deus trabalhará no coração deles e lhes abrirá os olhos da fé. Fale com a esperança de que você é apenas o primeiro de muitos em sua casa. Meus irmãos, Spurgeon, grande pregador inglês, escreveu que os homens para serem verdadeiramente ganhos, precisam ser ganhos pela verdade. Eu penso que eu tenho aí essa declaração, essa citação. Os irmãos podem projetar para nós aquilo que Spurgeon escreveu, é muito interessante. Os homens, para serem verdadeiramente ganhos, precisam ser ganhos pela verdade. Ganhar alguém dizendo: a minha igreja é um lugar muito legal, inclusive há muitas atividades para as crianças, não é verdadeiramente ganhar alguém. Ganhar uma pessoa dizendo: em minha igreja é uma música muito agradável de se ouvir, olha lá, pastores atenciosos, e mais, estando conosco lá, você vai poder participar de palestras que te farão crescer como pessoa. Isso não é ganhar verdadeiramente alguém. Verdadeiramente ganhar alguém é ganhar pela verdade e dizer: a minha igreja é reunião de gente que estava desesperadamente necessitando de escapar do inferno. É a reunião de gente que estava perdida, não tinha vida, não sabia o que fazer para vencer um grande problema chamado pecado. Mas desde que confiou em Cristo e creu em Cristo, Cristo lhes passou a dirigir o viver e lhes transformou a vida de tal modo que agora sim sabem o que é viver. Por isso nos reunimos com alegria. Por isso, quando nos encontramos, temos satisfação. É por isso que a gente passa a manhã na igreja e depois no fim da tarde volta para a igreja. E quando sai à noite, sai lamentando, dizendo: por que o culto acaba tão cedo? E aqui, irmãos, eu estou tentando livrar a minha parte, né? Quando os irmãos começarem a dizer: acabou tarde o culto, aí os irmãos lembrem do que eu acabei de dizer. As pessoas, irmãos, precisam saber da verdade. Sem Cristo, seria insuportável esta reunião. Sem Cristo, os irmãos não me ouviriam por um instante qualquer. Nós precisamos ganhar verdadeiramente as pessoas dizendo: é Cristo Jesus quem nos chamou das trevas para a luz. É Cristo Jesus, o nome pelo qual importa que devamos ser salvos. É Cristo Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. Testemunhar com vivacidade, dizer de verdade: estávamos mortos e Cristo nos achou. Estávamos perdidos e Ele nos salvou. Mas Jesus diz mais. Jesus diz àquele homem: é um hábito a ser cultivado agora. Fale à sua casa, diga de tudo o que eu fiz. E a palavra de Deus diz que ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera. Jesus disse: comece com os teus e continue anunciando. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que aquele homem se importou com toda a terra dele. Como eu disse, 10 cidades muito próximas mantinham intercâmbio cultural, comercial, de certo modo até administrativo. E esse homem então, depois de ter falado em sua casa, diz a palavra de Deus que na sequência passou a proclamar a todos. E o texto no verso 20 diz que todos se admiravam. E quem não se admiraria? Eu não sei se você já viu a cena triste de pessoas endemoniadas. Eu vi algumas vezes. E eu rogo a Deus que eu não tenha que ficar vendo, porque realmente é triste, é lamentável. Como é triste, irmãos, ver alguém possessa por demônios. E se algum dia você vier a enxergar alguém assim, ore em nome de Jesus, é a solução. É terrível o quadro, é terrível a cena. A palavra de Deus diz que as pessoas estavam admiradas. Mais do que quando viam um homem endemoniado. Estavam admiradas agora porque viam um homem liberto da possessão demoníaca. Aquilo espantava as pessoas. O homem que agora amava Cristo e era grato ao Senhor, não queria descansar. Em todo lugar dava testemunho de Cristo. Em casa e fora de casa. Em todo tempo. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que ele começou a proclamar em Decápolis. Só Deus sabe
onde esse homem chegou. Ele fez disso um hábito. Precisa tornar-se um hábito em nossa vida, irmãos. Testemunhar de Cristo, dizer mesmo quem éramos, o que Cristo nos fez, o que temos hoje em Cristo. Fale para a diarista que trabalha com você, que presta um serviço de valor em sua casa. Fale para o seu aluno. Fale para o seu paciente. Fale para o vizinho. Fale para o amigo. Deus te dará oportunidades. Ore por isso. Senhor, eu gostaria de receber do Senhor oportunidades para falar. Me dê vidas com sede do Senhor. E espere, meu irmão, o que Deus fará. Testemunhar de Cristo em toda ocasião. Vejam essa última citação que eu selecionei para os irmãos, das minhas leituras, considero muito edificante. O mundo está fora de propósito, a não ser que quando olhamos através dele, nossos olhos não se fixem nele, mas no Deus que o criou. Meu irmão, se você tiver que olhar para esse mundo com os seus olhos e tiver que interpretá-lo à sua maneira, você se desesperará. Você desejará a morte. Mas se você for capaz de olhar para esse mundo com o seu olhar fixo também em Deus, você entenderá que há grandes oportunidades de a este mundo em crise anunciar Cristo. Para pessoas endemoniadas, falar de Cristo, meu irmão, não odeie quem está odiando o cristianismo. Não queira vingança de quem zomba da nossa fé. Eles estão sob influência do príncipe das trevas, estão cegos. Eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que estão perdendo. Olhe com compaixão e amor como oportunidade. Oportunidade de responder com amor a quem odeia, com compreensão a quem zomba, com fidelidade ao Senhor a quem sequer reconhece a existência do Senhor. Se você for capaz de olhar para esse mundo com as lentes da graça de Deus, você dirá: nesse mundo perdido em trevas, eu tenho um campo missionário, eu tenho oportunidades, eu tenho do que falar. Testemunhar de Cristo é tarefa para toda a vida. Deve se tornar um hábito cultivado, dia após dia observado. Os frutos virão. Veja aí Marcos capítulo 7, a partir do verso 31. A palavra do Senhor nos traz um relato muito interessante sobre o que aconteceu em Decápolis tempos depois. Mais à frente, diz o texto que de novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então Jesus agora, mais uma vez, chega a Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Só Deus, irmãos, sabe a contribuição do testemunho daquele homem, quão especial o testemunho do homem, outrora endemoniado e liberto por Cristo, teve sobre quem vivia naquele lugar. Tempos depois, há uma receptividade diferente a Jesus. Tempos depois, as pessoas divulgavam o nome de Jesus. Nós podemos perceber que havia algo realizado ali naquela região e que contribuiu para que a nova visita de Jesus àquele lugar fosse recebida de um modo diferente da primeira vez em que Jesus ali esteve. Será que não houve testemunho daquele homem
liberto por Cristo? É possível que sim. É muito possível que sim. Cultive este hábito. Peça ao Senhor que te ajude a lembrar quem você era antes da conversão a Cristo. Peça ao Senhor que te ajude a reconhecer a maravilha da nova vida que você alcançou em Cristo. Peça ao Senhor que te dê vidas com sede de ouvir isso, de ouvir o seu testemunho. Faça disto um hábito. O Senhor tem poder para usar você, a fim de alcançar muitos, a começar da sua casa, hoje, na hora do almoço, à mesa, até que você alcance a nossa Decápolis, Belo Horizonte, região metropolitana, tantas cidades à nossa volta. Que Deus nos permita, irmãos, nunca ouvi falar que alguém disse, eu andei com aquele crente, mas dele eu nunca ouvi falar de Cristo. Vamos em pé cantar o hino? Nunca